Jamais imaginei que, aos 19 anos, eu estaria cara a cara com a morte. Meu nome é Ethan Walker. Cresci em Baton Rouge, Louisiana, uma cidade onde os verões são sufocantes e a umidade parece se agarrar à pele. Lá tudo parece acontecer num ritmo mais lento. Eu era um jovem comum. Curtia videogames, passava tempo com os amigos, estudava o suficiente para passar e trabalhava meio período numa lanchonete. Minha família sempre foi cristã, mas para ser honesto, a fé já não fazia parte ativa da minha vida. Era como um som de fundo, presente, mas quase imperceptível. Tudo mudou em um sábado à tarde, abafado como tantos outros. Eu voltava para casa depois de um turno cansativo, cabeça cheia de pensamentos soltos. Mais cedo, tinha discutido com minha mãe. Ela queria que eu voltasse a frequentar a igreja. Eu, com arrogância, disse que Deus tinha preocupações maiores do que eu. A última coisa de que me lembro foi um clarão, e depois, um impacto. Uma caminhonete invadiu a contramão em alta velocidade e colidiu direto com o meu carro. Tudo se apagou, mas não terminou ali. De repente percebi que não estava mais no carro. Eu flutuava acima da cena, vendo meu corpo preso nas ferragens. Não havia dor, apenas uma paz estranha e profunda. Era mais real do que qualquer coisa que já experimentei. Em volta de mim, presenças surgiram. Seres de luz, difíceis de descrever. Pareciam feitos de energia pura, irradiando compaixão e urgência. Uma voz que não veio por som, mas por dentro de mim, disse: ainda não é sua hora, mas há algo que você precisa ver. Sem entender, fui levado adiante, como se atravessasse um véu invisível. Senti que me movia não com os pés, mas com a alma. Um túnel de luz me envolveu, e nele revi lembranças, dores antigas, verdades esquecidas. Não havia como esconder nada. Estava nu por dentro. Então cheguei. Era um lugar fora do tempo, uma clareira de luz líquida, onde cada partícula vibrava em amor, pureza, verdade. E foi ali que o vi. No começo pensei que fosse mais um dos seres de luz, mas havia algo único nele. Ele era a luz. Seu olhar me atravessou como misericórdia em forma de olhar. Eu soube, sem dúvida alguma, que estava diante de Jesus. Minha alma chorou. Uma vergonha imensa me cobriu. Cada escolha egoísta, cada palavra cruel, tudo veio à tona. E ele, sem condenar, me mostrou as consequências do meu afastamento. Apenas me olhava com amor, um amor que não nega a verdade. Então ele se aproximou e disse, sem palavras audíveis: você precisa voltar, mas antes tem algo que deve ver. O céu atrás dele se abriu como uma tela viva. Vi oceanos engolindo cidades, incêndios incontroláveis, tempestades que rasgavam a terra. Mas o mais aterrador estava nos olhos das pessoas. Desespero, medo, vazio. Perguntei em silêncio: por quê? A resposta veio como uma vibração poderosa. Porque esqueceram quem sou. Negaram a luz e se perderam nas trevas dos próprios desejos. O mundo não sofre por castigo, mas por consequência. Senti minhas forças falharem. Era real. Não era sobre mim. Era sobre todos nós. Estávamos destruindo algo sagrado. 3 anjos surgiram ao redor dele. Seus olhos refletiam meu interior. Minha compaixão, minha raiva, minha indiferença. Eles me fizeram entender. Você tem escolha, mas o tempo está se esgotando. E então percebi. Eu não estava ali por acaso. Os anjos desapareceram numa névoa dourada. Jesus estendeu a mão e ao tocá-la fui transportado. Era como mergulhar num silêncio carregado de significado. Meus pés pousaram sobre um chão cristalino, como mármore molhado. À frente, uma estrutura colossal, uma mistura de templo e biblioteca infinita. Cada parede era feita de livros vivos. As páginas viravam sozinhas, pulsando com energia. Jesus me disse: aqui estão os registros das escolhas humanas. Eu tremi. Andamos por corredores sem fim. Paramos diante de um livro espesso, envolto em luz azul. Ele o abriu, e lá estava o ano, 2026. As palavras dançavam como fumaça viva. As imagens projetavam no ar. Geleiras chorando, furacões em lugares impensáveis, campos secos, multidões migrando, perdidas. Mas o que mais me doeu foram os olhos das pessoas, ocos. Perguntei com a voz embargada:
É isso que vai acontecer. E ele respondeu: é isso que acontecerá se nada mudar. O futuro é argila nas mãos do agora. O arrependimento pode salvar, e o amor pode transformar. Mostrou outros livros, outros futuros. Um deles era de esperança, pessoas se ajudando, igrejas voltando a ser luz, crianças aprendendo sobre Deus, adultos largando máscaras. Mas esse futuro era frágil, como vidro fino. Então ele me olhou, com os olhos mais humanos e divinos que já vi, e disse: você precisa contar antes que seja tarde. Vi então o livro da minha própria vida. Ele se abriu sozinho, e as páginas correram diante de mim, revelando erros, silêncios, omissões. Eu chorei. No fim do livro, uma página em branco. Nela, Jesus escreveu uma única palavra: agora. Com isso compreendi. O futuro começa agora. Ele queria que eu fosse testemunha. O lugar começou a tremer. Era como se o tempo respirasse mais fundo. A missão estava clara. Perguntei em silêncio: como alguém tão comum como eu pode carregar algo tão grande? E ele respondeu, antes que eu terminasse o pensamento: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Eu era pequeno e frágil, mas escolhido, não por mérito, mas talvez por saber o que é viver longe da luz, como tantos se caminham perdidos sem nem perceber. Jesus se afastou devagar, como quem entrega uma chama e observa se ela vai iluminar ou se apagar. E então, num instante, parecia não ter tempo, tudo ao meu redor começou a se transformar. A imensa biblioteca foi se desfazendo, como areia soprada por um vento invisível. Em poucos segundos, me vi só, no meio de um campo vasto onde a grama dourada alcançava minha cintura. O céu escureceu, e foi ali que começou a segunda visão. Não era um sonho, era como estar dentro de uma realidade paralela, mas onde tudo era sentido com intensidade, dor, medo, o desespero de milhões. Vi Nova York submersa por uma onda colossal. Vi Los Angeles consumida por chamas, como se o próprio céu tivesse caído em fúria. Vi Baton Rouge, minha cidade, sendo rasgada por ventos que gritavam como se fossem almas perdidas. As pessoas corriam, mas não havia abrigo. Os sinais estavam no céu, mas ninguém os via, porque ninguém mais olhava para cima. Um anjo surgiu ao meu lado. Seu rosto era sereno, mas seus olhos carregavam um luto silencioso. Ele falou com voz firme e doce: essas são possibilidades, não sentenças. Tremendo, perguntei: por que tanta destruição? Ele respondeu sem hesitar: porque os corações se fecharam. A criação clama por cura, mas o homem cobre os ouvidos com orgulho. O planeta não aguenta mais carregar tanto ego. Olhei ao redor e no chão. Algo escorria das raízes da grama. Não sangue real, mas um símbolo. O sofrimento da terra, viva e ferida. O anjo apontou para cima e a cena mudou. Vi escolas onde se ensinava tudo, menos o espírito. Vi igrejas vazias e outras cheias, mas de vaidade, dinheiro e manipulação. Vi políticos rindo em salões de luxo, enquanto do lado de fora multidões morriam de fome. A internet se transformará num veneno suave, entorpecendo mentes, apagando consciências. Eles esqueceram, disse o anjo, e onde não há memória, não há arrependimento. Caí de joelhos. Um grito escapou, não por desespero, mas por uma dor que parecia coletiva. Naquele chão simbólico, entendi, eu também fazia parte da ferida. Cada vez que me calei diante do mal, cada indiferença, cada mentira, cada pequeno egoísmo, tudo contribuía. E então a voz que eu já conhecia ecoou do alto: se apenas um coração se voltar para mim com verdade, posso transformar tudo. Aquela frase entrou em mim como um sopro de vida. Percebi que não fui levado até ali para testemunhar o fim, mas para ser mensageiro de um recomeço. A visão se dissipou e um novo caminho se abriu. Era uma trilha de pedra branca, ladeada por colunas de luz. Senti que estava prestes a atravessar o núcleo do meu próprio ser. O anjo me acompanhava em silêncio. O céu clareava como uma alvorada sem fim. No final da trilha, havia uma sala redonda, sem teto. As paredes eram espelhos, mas não refletiam o corpo, e sim a alma. Ali vi minha infância, os momentos em que engoli o choro para parecer forte. Vi o adolescente que se afastou de Deus porque pensava que fé era sinônimo de proibição.
Vi os pequenos desvios acumulados como poeira que apaga o brilho interior. Vi as noites em que ri com os amigos, enquanto por dentro só havia vazio. E vi o acidente. Vi meu coração desacelerar. Vi minha alma se desprender do corpo. Vi minha mãe, ajoelhada ao meu lado na ambulância, chorando e segurando minha mão. Algo em mim quebrou. Você ainda pode voltar, mas a escolha é sua, sussurrou o anjo. Ficar ali era fácil. Havia paz, amor, presença divina. Voltar significava enfrentar o peso da missão, a incredulidade, o mundo ferido. Eu questionei. E se ninguém me escutar? A resposta veio firme, como um trovão calmo. Você não foi chamado para convencer, mas para testemunhar. Aquilo me atravessou como uma espada de luz. Meu papel não era provar, mas contar, plantar sementes. Outro espelho acendeu, e nele vi uma cena que nunca esquecerei. Meu corpo, deitado em uma cama de hospital. Médicos ao redor. Minha mãe de olhos inchados segurando uma Bíblia aberta sobre o peito. Era como se o céu inteiro estivesse esperando minha resposta. Se eu voltar, o que devo dizer? Perguntei, com lágrimas na alma. O anjo me encarou. Diga que a misericórdia ainda está acessível, mas que o tempo está se estreitando. Diga que há esperança, mas que ela exige arrependimento. Diga que ele ainda chama, e que essa geração é a última capaz de evitar o colapso total. Essas palavras arderam em mim, não como ameaça, mas como chamado sagrado. Percebi que não voltaria o mesmo. Talvez nunca mais tivesse uma noite tranquila de sono, mas tudo bem. A verdade era maior do que o conforto. O anjo se afastou, e atrás de mim surgiu uma luz quente, acolhedora, quase como o abraço de uma mãe. Era o caminho de volta. Me senti sendo puxado através de camadas e camadas, até reencontrar o peso do corpo, o toque da carne, o fardo do tempo. Mas antes de atravessar o véu, ele apareceu mais uma vez. Jesus caminhou até mim com a calma de quem domina a eternidade. Colocou a mão sobre meu peito e disse: Eton, haverá dor. Haverá quem zombará de você. Mas guarde isso, eu estarei contigo, sempre. Aquelas palavras me deram uma força que não era minha. Ele se afastou e a luz me envolveu. Foi como cair de um sonho para dentro de outro. Me vi em um túnel escuro. A dor veio em ondas, primeiro fraca, depois mais forte. Os sons retornaram, bipes, vozes, e então a luz fria do hospital. Abri os olhos e minha mãe estava ao meu lado, chorando como quem reencontra o que mais ama no mundo. Tentei falar, mas não consegui, apenas chorei. Ela pensou que era dor, mas era outra coisa, reverência. Eu sabia, havia sido tocado pelo Eterno. Médicos entraram, incrédulos. Diziam que meu cérebro tinha ficado tempo demais sem oxigênio, que era improvável voltar, e que se voltasse, não seria o mesmo. Eles estavam certos, mas não do jeito que pensavam. Nos dias seguintes, eu fiquei em silêncio. Como explicar tudo? Como contar que vi Jesus, anjos, visões de um futuro à beira do colapso? Como dizer que tudo ainda pode ser evitado, mas depende de uma geração inteira escolhendo se arrepender? O mundo parecia diferente. O som do vento, o cheiro do café, a água fria no rosto, tudo parecia falar. Tudo tinha sentido. E junto com essa nova beleza, veio o peso. Uma urgência ardia no meu peito. Como se cada segundo perdido fosse um grito ignorado. Como se Deus ainda estivesse chamando e ninguém estivesse ouvindo. Isso me machucava mais do que qualquer cicatriz deixada pelo acidente. Na minha primeira noite no hospital, pedi uma Bíblia. Quando abri, caiu direto no livro de Joel, com uma frase que parecia falar diretamente comigo. Rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Era aquilo que o mundo precisava, corações verdadeiramente partidos. Eu sabia que minha missão estava apenas começando. Os dias que se seguiram após meu retorno foram os mais estranhos da minha vida. Por fora, tudo parecia igual. Os corredores do hospital, o barulho das máquinas, os rostos preocupados das pessoas. Mas por dentro, era como se eu tivesse renascido em um mundo que não reconhecia mais. Quando olhava para os outros, via além do óbvio. Sentia seus medos, suas culpas, suas ausências. Meu corpo ainda estava debilitado, mas minha alma queimava com uma intensidade que não conseguia controlar.
Cada vez que uma enfermeira entrava no quarto, eu sentia vontade de dizer: "Você sabe que o tempo está acabando." Mas eu ficava em silêncio. Não por medo, pelo menos, era isso que eu tentava acreditar. Mas porque buscava as palavras certas. Como se uma revelação tão profunda precisasse de uma introdução perfeita. Minha mãe esteve ao meu lado quase o tempo todo. Orava baixinho, às vezes chorava escondida. Eu queria contar tudo para ela. Que vi Jesus, que ouvi anjos, que tive visões do futuro e que havia uma urgência para mudarmos. Mas sempre que tentava falar, minha garganta fechava, o peso da responsabilidade me sufocava. Até que numa manhã, ela segurou minha mão com mais força do que o normal e disse: "Filho, enquanto você estava desacordado, tive um sonho. Vi você envolto em uma luz intensa e ouvi uma voz dizendo: 'Ele precisa falar.'" Meu coração disparou. Deus estava usando minha mãe para me empurrar. Não havia mais como fugir. Respirei fundo e pela primeira vez comecei a contar, não tudo, apenas um pedaço. Falei sobre as luzes, sobre alguém que vi, sobre a mensagem que recebi. Ela não se assustou, só chorou e depois me abraçou dizendo: "Então fale, quando sair daqui. Fale, mesmo que zombem de você." Essas palavras foram o impulso que eu precisava. Na tarde seguinte, pedi um caderno e comecei a escrever. As palavras pareciam surgir sozinhas. Escrevi sobre a Biblioteca Viva, sobre o livro de 2026, sobre os anjos, as visões, o espelho da alma e sobre a escolha que todos temos, mas se fingimos não enxergar. O mais difícil foi falar sobre o que vi nos olhos das pessoas no futuro, o vazio. Porque aquilo eu já estava vendo agora, nas redes sociais, nas conversas vazias, no sorriso sem alma. As pessoas estavam vivas, mas mortas por dentro. Também escrevi o que Jesus me disse: "Você não foi chamado para convencer, mas para anunciar." Essa frase virou minha bússola. Comecei a orar em silêncio, pedindo coragem. Eu sabia que assim que saísse dali, minha vida jamais seria a mesma. Não podia mais fingir ser um adolescente comum. Deus tinha colocado fogo na minha boca e agora só dependia de mim se eu soltaria cinzas ou chamas. Eu ainda não sabia como seria, mas estava decidido. Eu iria falar. Depois de 2 semanas, finalmente recebi alta. Saí do hospital em uma cadeira de rodas, ainda fraco, cheio de dores e de remédios, mas com a alma mais viva do que nunca. O ar de Baton Rouge parecia diferente, como se tudo ao meu redor tivesse um significado mais profundo. O céu, as árvores, até o barulho do trânsito. Tudo me dizia: "Você voltou. Agora fale." Mas falar era mais difícil do que eu imaginava. Na primeira semana em casa, tentei colocar tudo num diário digital. Pensei até em gravar um vídeo, mas sempre que começava a falar, travava. A voz começava firme, mas logo vinha o medo. E se ninguém acreditar? E se pensarem que enlouqueci? Meus amigos mandavam mensagens perguntando como eu estava. Eu respondia com frases curtas, evitando contar a verdade. Alguns já sabiam do acidente, mas tratavam tudo como uma piada ou um susto passageiro. Um deles até disse: "Cara, sorte sua, eu também queria tirar férias do corpo." Por dentro, um grito silencioso. Até que uma noite não aguentei mais. Publiquei um texto longo, sincero, relatando tudo que vivi. A presença de Jesus, os anjos, as visões, a urgência do arrependimento, o clamor da terra. Terminei com uma pergunta: "E se tudo isso for verdade, você estaria pronto?" O post ficou no ar por algumas horas. Vieram alguns comentários, 1 ou 2 emojis de fogo. Um amigo disse que eu devia escrever um livro, mas outros riram. Um deles escreveu: "Relaxa, irmão, foi só um delírio da morfina." Aquilo doeu mais do que o acidente. Apaguei o post e fiquei sentado no escuro do meu quarto, com a alma partida. Será que era para ser assim? Será que minha missão era falar, mesmo que ninguém escutasse? E se eu estivesse tentando plantar em terra seca? Foi nessa noite que tive um sonho, ou talvez uma visão. Eu caminhava sozinho num deserto. A areia queimava meus pés e o céu estava pesado. Eu gritava por ajuda, por direção. Então ouvi uma voz familiar, a mesma que me falou na luz. João clamava no deserto e muitos não ouviram. Mas a semente caiu e ela brotou.
Acordei chorando. Na manhã seguinte, reescrevi tudo, mas dessa vez não publiquei. Imprimi 20 cópias e comecei a distribuir pela cidade. Entreguei para desconhecidos, deixei em paradas de ônibus, coloquei entre livros na biblioteca pública, dentro de caixas de correio. Era um gesto pequeno, quase invisível, mas era tudo o que eu podia fazer. Um dia depois, recebi uma mensagem anônima no e-mail que deixei no final do texto. Era de uma garota chamada Lila. Ela dizia: eu estava pensando em desistir, mas li seu texto e agora quero continuar vivendo. Chorei como nunca antes. Eu entendi, não importa quantos riam. Se apenas um ouvir, já valeu. Depois da mensagem de Lila, algo mudou dentro de mim. Era como se Deus tivesse acendido uma luz no meio da minha escuridão e dito: continue, mesmo que seja só por um. Fiquei em contato com ela. Lila tinha 22 anos, morava numa região pobre de Baton Rouge e lutava contra uma depressão profunda desde os 14 anos. Quando encontrou meu texto dobrado dentro de um livro na biblioteca, senti um calor na mão. Achei que fosse coincidência. Escreveu. Mas quando li, parecia que alguém sabia exatamente o que eu estava sentindo. Aquilo me impediu de pular da ponte naquela noite. Eu tremi ao ler isso. O peso da missão ganhou uma nova dimensão. Não era mais só uma ideia bonita, era vida ou morte. Nos dias que vieram depois, comecei a sair mais de casa. Fui até a igreja da minha mãe e sentei lá no fundo, meio que escondido. Ninguém me reconhecia. Eu era só mais um jovem de moletom, com cara de cansado. Mas quando o pastor perguntou se alguém queria compartilhar algo dentro de mim se levantou. Meu coração disparava e eu me levantei também. Caminhei até a frente da igreja, que ficou em silêncio. Peguei o microfone com as mãos tremendo e disse: eu morri e voltei. Vi coisas que vocês nem imaginam. Minha voz falhava, mas comecei a contar tudo. Falei de Jesus, da Biblioteca Viva, do livro de 2026, do planeta em colapso, das almas vazias e do apelo urgente ao arrependimento. Alguns choraram, outros franziram a testa. Quando terminei, o pastor tomou o microfone e, depois de um silêncio profundo, falou: Deus ainda fala, e Ele escolhe os improváveis. A igreja inteira orou comigo. Foi a primeira vez que senti que não estava mais sozinho. Mas nem tudo foi luz. Naquela mesma semana, alguns conhecidos me encararam na rua. Um cara da escola se aproximou e disse: você virou fanático. Tá achando que é profeta agora. Outro postou um vídeo zombando da minha história do céu e do apocalipse. Doeu, mas eu respirei fundo. Afinal, eu já tinha visto que eles não tinham. Ainda assim, comecei a sentir um cansaço que não era físico, mas espiritual. Como se uma sombra me seguisse, arrastando-se devagar. Vozes dentro da minha cabeça diziam: você não é ninguém. Nada vai mudar. Tá tudo perdido. Numa madrugada, fui até o quintal, me ajoelhei no chão molhado e gritei em silêncio: Senhor, até quando? Eu não tenho mais forças. Foi naquele silêncio da noite que senti aquela presença outra vez. Não como uma visão, nem com palavras, mas como um abraço invisível. A lembrança da voz de Jesus ecoou no meu coração. O impossível para o homem é possível para Deus. Me levantei mais uma vez. Porque essa luta não é contra o corpo, mas contra o esquecimento, contra o adormecimento da alma. Agora eu sabia. Toda alma desperta é um terremoto na escuridão. Hoje fazem exatamente 4 meses desde que voltei daquele lugar que não consigo nomear. 4 meses desde que abri os olhos no hospital e compreendi que o mundo, do jeito que está à beira do abismo. E aqui estou, sentado neste quarto simples, com a luz da janela desenhando sombras no chão, decidido a contar tudo de uma vez, sem medo, sem filtros, porque não dá mais para esperar. Talvez você esteja ouvindo isso e ache que estou exagerando, que é só a imaginação de um jovem traumatizado. Eu entendo. Eu também duvidaria antes. Eu também já ria dessas coisas espirituais, achando que era tudo uma encenação para chamar atenção. Mas eu estive lá. Eu vi e eu ouvi. Não foi um sonho. Eu vi Jesus. Senti o olhar dele atravessando minha alma como a luz atravessa a água. Ele me mostrou o livro de 2026, onde estavam registrados os gritos do planeta, os desastres que estão se formando, as dores que ainda não chegaram.
mas que já tem data marcada. Mas também vi o outro lado. Vi a chance de renascimento. Igrejas voltando a ser lares, famílias se reunindo para orar, não para brigar. Vi a terra sendo curada pelo arrependimento dos homens. Vi o céu se abrindo para uma geração quebrada que finalmente se rende. Só que nada disso está garantido. É como se a humanidade estivesse numa encruzilhada e cada escolha, por menor que seja, pende a balança para um lado. Eu conto isso não porque sou especial, mas porque fui poupado. E quem é poupado carrega o dever de alertar, como um sentinela no alto de uma torre. Se eu me calar, o sangue estará sobre mim. Por isso faço esse vídeo, por isso escrevo esse texto, por isso me exponho. Porque alguém precisa ouvir. Talvez você esteja escutando isso agora, no fone de ouvido, num ônibus à madrugada. Talvez você esteja longe de Deus há anos, ou talvez nunca tenha acreditado. Mas algo dentro de você está se movendo agora. Algo que você não sabe nomear, mas que pulsa. Eu sei o que é. É o seu espírito lembrando que o mundo tenta te fazer esquecer. Você nasceu para algo maior. A vida não é só correr atrás de dinheiro, status, prazeres vazios. A vida é ponte, é ensaio, é oportunidade. E essa oportunidade está acabando. O céu me mostrou isso. E agora, eu te entrego essa verdade com mãos trêmulas, mas com coração firme. Arrependa-se, volte, perdoe, busque, quebre o ciclo. O mundo pode mudar, mas essa mudança tem que começar dentro de você. Se eu tiver que passar o resto da vida sendo chamado de louco por dizer isso, tudo bem. Prefiro ser louco por Cristo do que cúmplice do silêncio que mata. Essa foi a última coisa que ouvi dele antes de voltar. Diga que ainda dá tempo, mas não por muito. Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum testemunho. Nos vemos no próximo vídeo.